E lá vamos nós, né, para aquele tipo de vídeo onde a gente precisa falar do imponderável, porém compreensível fato do futebol. O Villa vence por 1 a 0 o Atlético, num jogo onde ele ficou postado por uma bola e colheu o seu resultado. Enquanto isso, impõe a segunda derrota ao técnico Fábio Mathias, que ironicamente só perdeu jogos em clássicos até agora, né? Então vamos explicar bastante o que aconteceu nesse jogo, tem muita coisa pra gente falar, muita coisa mesmo, de ambos os lados. E precisamos esclarecer alguns detalhes que aconteceram em campo. Vamos explicar o que aconteceu nesse clássico, mais uma derrota do Atlético nessa Série B e uma vitória que tira um momento ruim do Villa nessa sequência que ele vinha. Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que se colocam em seus devidos lugares. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Deixe seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. E galera, eu peço também a gentileza da sua ajuda, clicando no botão hypar que aparece aqui na descrição do vídeo. Quando você deixa o like, aparece o botão hypar pra você. Ou se você arrastar a descrição ali pro lado, também aparece o botão hypar. Clicando nele, você fortalece o trabalho do canal e ainda ajuda a aumentar o engajamento. Então peço muito a ajuda de vocês para isso, é sem custo nenhum, é de graça e me ajuda muito. E além disso, você pode também ajudar o canal a se manter se tornando membro. A partir de R$ 1,99 você entra no Gader Futebol Clube, o grupo de membros que mais cresce nessa internet com o menor membro do YouTube. Um grupo onde tem torcida de todos os times, sempre fazendo brincadeiras, sempre tendo informações, notícias, tabela do dia para você saber onde você assiste seus jogos, muitas informações fora dos vídeos, né, conteúdos exclusivos, antecipados, o pessoal do YouTube como eu, né, comentaristas do YouTube também estão por lá. Tudo isso é apenas a partir de R$ 1,99 e ainda ajuda o canal a se manter. Beleza? Então, sem mais delongas, as escalações aqui na tela. E cara, falar do momento do Villa, né, chovendo molhado. Villa vinha de 6 derrotas, 5 só na Série B. E uma troca de técnico bastante questionada, além de bastante criticada também. Luizinho Lopes chegou assumindo um Villa depois de passagem pelo Paysandu, onde nessa Série B não havia ganhado nenhum jogo, e até então, mesmo sob o comando do Villa, também não tinha ganhado nenhum. E pior, tinha perdido seus 2 jogos à frente do Tigrão. E aí o Villa vem a campo com o Everson na zaga, substituindo o Bernardo Chapo, que se mandou. Acabou sendo vendido, né, pelo Fortaleza, vendido ou emprestado, não sei, mas enfim. Foi negociado e deu adeus ao Vila Nova. Sendo assim, o Villa com algumas lesões, como o Maia, né, que tá fora, o Alisson Maia tá fora por lesão. Então, tudo isso culminou com o Emerson, jogador aqui da base, né, do Villa, iniciando como titular no Tigrão. E aí recebendo o Atlético Goianiense, que vem de uma vitória nos últimos minutos diante de um Volta Redonda. E aí acabou que o Atlético venceu o seu jogo e fez uma sequência de 3 jogos sem derrotas. E o primeiro jogo do técnico Fábio Mathias foi justamente um clássico contra o Goiás, onde o Atlético perdeu, mas não jogou mal. Fez um bom segundo tempo, inclusive, poderia ter tido um resultado até melhor. E então, depois desse resultado, foram 2 vitórias e um empate. Chega pra esse jogo, e aí eu preciso falar algumas coisinhas. Primeiro, questão da comissão técnica do Atlético, que foi colocada na área de visitantes do Villa. O pessoal tava na arquibancada, não teve um local específico pra comissão do Atlético. E assim, sinceramente, não tem informações dos motivos, mas independente do que for, pega muito mal, tá? Não é legal, não é divertido, não é zoeiro, não é. Mostra um desrespeito, vamos dizer assim. Deveria haver um local mais legal pra comissão ser recebida, tal. Ficar na arquibancada, não sei, cara, pra mim não pega bem. Mas, enfim, decisões entre os caciques que comandam os seus respectivos clubes, eles que se entendam, né? O Atlético veio a campo com a dupla de zaga, que a gente já tá em visto jogar e que tem tido um bom resultado. O Alex e o Wallace, né? E aí veio com o Juan Ribeiro, né, na lateral, trazendo o Guilherme Romão de volta como titular e novamente o Marcelinho voltando de lesão, né? O Marcelinho volta a despontar como titular do time e o Caio Dantas saindo também como atacante titular, podendo, quem sabe então, né, utilizar da velha lei do ex, aquela única lei que funciona aqui no Brasil, né? Beleza, o jogo começa e vamos lá, né?
Esse é o tipo de vídeo que eu vou ter que explicar pra vocês muitas coisas, mas o mais importante de tudo é bem pequenininho, mas é o mais importante, né? Que é o seguinte, gol. Gol é o mais importante. Porém, eu não posso só chegar pra vocês e falar, o Villa ficou recuado o jogo inteiro e teve um contra-ataque no segundo tempo e fez o gol. Se precisasse só disso, não precisava de análise. E aí ninguém teria entendimento de nada de futebol, era só bola pra frente e seja o que Deus quiser. Então, precisamos entender o contexto de como que chegamos a esse gol do Villa. E tudo começa no primeiro tempo. Por quê? O Villa, num momento ruim, num momento de poucos resultados positivos, de 6 derrotas seguidas, troca de técnico questionável, o que ele poderia fazer? Dentro de sua casa, jogar postado para o ataque e deixando espaços lá atrás? Negativo. O Luizinho Lopes postou o Villa, mesmo jogando no Oba, para jogar por uma bola. E aí tem muito torcedor que pode achar que o time estava recuado demais, que o time estava defensivo demais, que o time teve medo, vamos dizer assim, mas eu não vejo por essa ótica, tá? Minha visão com esse tipo de posicionamento é muito mais estratégico do que covarde, vamos colocar assim, tá? O Villa vem de jogos tomando gols todo jogo, e não são poucos, é 2-0, 2-1, 3-0, então o problema do Villa vinha sendo muito gol ali. Então o melhor é o quê? Não levar gols. O Villa se fechou completamente, né, pra evitar que o Atlético tivesse espaços pra poder trabalhar a sua bola. O Atlético que por sua vez tem dificuldades ofensivas, é um time que melhorou muito defensivamente com a chegada do Fábio Matias, a dupla Wallace e Alex está muito bem postada defensivamente, e tem os probleminhas funcionais de meio de campo. O Haldney se despedindo do Atlético, última partida dele, né, com a camisa do Atlético, que inclusive foi bastante homenageado, né, ontem ou anteontem, se não me engano, e justamente, tá, uma homenagem que eu acho justa, é importante pra deixar uma visão positiva de um jogador que passou tanto tempo aqui, é uma forma de respeitar o trabalho dele, e aí vem a campo com o meio de campo com o Maranhão, o Haldney e o Cauã como camisa 10. Durante a partida, o Atlético usou e abusou do lado esquerdo do campo, a dobradinha Romão e Marcelinho, principalmente no primeiro tempo. E isso se mostrou eficiente porque o Emerson, jogador jovem, que tá começando ali como titular com a camisa do Villa, chegou nervoso, e é natural, tá? Normal, tá? O Emerson tava nervoso e tava até cometendo alguns pequenos erros defensivos, que estavam permitindo o Atlético ter algumas oportunidades por aquele lado. Só que, vamos combinar, a defesa do Villa, por mais que esteja, né, desfalcada e tudo mais, não é igual à defesa do Volta Redonda, que deixava muitos espaços e permitia uma triangulação com muita facilidade. Apesar disso, o Atlético teve seus momentos de toque de bola, de algumas oportunidades que poderia ter criado com mais cuidado, né, buscando um último toque mais preciso. Porém, a defesa do Villa é melhor do que a do Volta Redonda, com todo respeito ao Voltaço. E com isso, houveram muitas dificuldades para o Atlético realmente criar. Posse de bola, o Atlético teve. Controle do jogo, o Atlético teve. Chances de gol, quase nenhuma. O Atlético teve uma finalização de fora da área, com o Cauã, uma boa defesa do House. Teve uma bola cruzada, um chute cruzado do Haldney no primeiro tempo. E, sinceramente, que eu me lembro é só, tá? Teve cruzamentos aqui e ali, chuveirinho, enfim, mas poucas chances reais de gol. Por sua vez, o Villa se dedicou a defender-se. Foi o jogo do ataque do Atlético contra a defesa do Villa. E uma única chegada no primeiro tempo foi perigosa, que foi uma bola cruzada, né, um chute cruzado que passou ali na frente do André Luiz, se não me engano, tá? Foi um chute cruzado ali, perigoso. Fora isso, que eu me lembre, nada. Tá? O Villa, no primeiro tempo, praticamente não jogou, só se defendeu. Era só bola longa buscando o Poveda e é isso aí. Segundo tempo veio, detalhe, antes de falar do segundo tempo, até falando de uma chegada forte do Formiga, né? Formiga deu uma chegada forte ali no Haldney, acabou machucando ele, que saiu pra entrada do Shailon no segundo tempo e teve que colocar uma bolsa de gelo ali, então já sai carimbado pra jogar lá na Turquia, né? Já vai levar um presentinho do Formiga, ele ficou possesso lá no banco de reservas, mas enfim, era bom comentar. Mas o lance pra amarelo, tudo certo, não teve nenhuma polêmica nisso. Segundo tempo veio. Os dois times fizeram mudanças, né? E a entrada do Shailon no meio, no lugar do Haldney, pra mim, que normalmente gosto de ver o time com dois meias, Cauã e Shailon, pra mim, essa entrada quebrou o Atlético, tá? Por quê? O Haldney, pelo menos, ele fazia uma recomposição defensiva mais eficiente. O Shailon nunca fez recomposição defensiva. Ele, no máximo, faz cobertura e olhe lá. É um jogador que
como meia, eu gosto bastante, principalmente quando cai pelo lado direito. Só que hoje, o Cauã estava caindo mais pelo lado direito e o Shailon entrou caindo pelo lado esquerdo, o que eu acho um erro. Pra mim, eu teria invertido os dois, colocava o Cauã mais à esquerda e o Shailon mais à direita, que é por onde ele sempre rendeu melhor. Mas não foi o caso. O jogo seguiu-se, né, com essas mudanças, houveram algumas outras no decorrer do segundo tempo, e a chance mais clara do jogo aconteceu logo nos primeiros minutos do segundo tempo, numa bola que foi cruzada pela direita, né, uma chegada belíssima, um lançamento feito pro Federico Martinez, que pouco apareceu no primeiro tempo, mas no segundo tempo chegou com muito perigo, cruzou pra boca do gol, o Shailon não conseguiu acertar a bola, o House, né, fez uma defesaça, e aí... Cara, na sequência, foi uma chuva de chances perdidas. O Cauã finalizou e o House fez uma defesaça, assim, daquelas defesas marcantes com o pé. E na sequência, o Caio Dantas finalizou, a bola pegou no travessão e acabou indo pra fora. Foi a única e a melhor chance do Atlético no jogo inteiro. Tiveram outras chances menores, mas muito longe disso. O Atlético não conseguia criar diante da defesa do Vila, principalmente no segundo tempo. Tinha a posse, tinha o controle, mas não tinha criação, mesmo com o Shailon e com o Cauã em campo, o que me surpreendeu, porque eu confesso que eu gostei da mudança, tá? Gostaria de invertê-los, mas a mudança em si pra mim tinha sido boa, mas na prática ela acabou prejudicando um pouco mais o Atlético, porque deu mais vazão ao ataque do Vila, que na verdade pouco criou também, né? Não chegava muito, no começo do segundo tempo até teve um pouquinho ali de presença ofensiva, mas o jogo estava mais cadenciado para busca do contra-ataque do que de fato para uma posse de bola do Vila Nova. E é muito compreensível, como eu falei, o Vila não queria se expor a uma derrota em casa novamente. O mais ideal era ou empatasse o jogo, que era o que parecia que o Vila estava buscando, ou se tivesse uma bola, o Vila tentaria aproveitar. E o Vila aproveitou. Com uma chegada de dois jogadores que vieram do banco, o Júnior Todinho e o Bruno Xavier. Júnior Todinho que eu sempre critiquei bastante, sempre achei que é um jogador que pouco mostrava no Vila, inclusive, né? Mas tem que se dar o braço a torcer. Nessa jogada, ele foi excepcional. Ele faz o passe, ele se projeta, aproveita o descuido do Juan, lateral do Atlético, que ficou muito preso ali dentro da área e deixou a linha de impedimento desguarnecida. Ele consegue aproveitar num passe, se não me engano, até do próprio Bruno Xavier, e aí ele recebe a bola com liberdade dentro da área, praticamente de frente pro gol. E em vez de chutar, ele toca pro meio da área e o Bruno Xavier chega finalizando e fazendo um gol legal e um gol de contra-ataque manualzinho. 1-0 para o Vila, no final do segundo tempo já, por volta de seus 33, por ali. Cara, um gol daqueles que é o típico incompreensível, aliás, compreensível, mas imponderável, né, do futebol. O Vila não fez um grande jogo, pelo contrário, foi um time que jogou recuado, reativo, buscando partir para buscar uma bola. Isso também faz parte de uma boa estratégia de jogo. Não é o que o torcedor curte, não é o que o torcedor espera do seu time, mas é uma opção válida também. Quando você está enfrentando um adversário que naturalmente propõe muito o jogo, como é o caso do Atlético. O Atlético gosta muito de propor o jogo e que vem fazendo isso nos jogos com o Fábio Matias. E o Vila soube esperar, sofrer, né, com certeza, porque o Atlético tinha posse de bola no campo ofensivo, o Vila soube segurar-se ali atrás para evitar grandes oportunidades do Atlético, que por sua vez tinha muita dificuldade de finalizar a gol. O Atlético chegava até com certo espaço diante da área do Vila, mas preferia o passe, preferia a triangulação para lateral para buscar cruzamento, chutar no gol que é bom, pouquíssimos chutes, raríssimos chutes. E aí, cara, é irônico, porque o Atlético tomou o gol justamente quando houve a saída do Wallace, que se machucou, né, entrou o Matheus Felipe, mas nem foi culpa dele, tá? Nem vou colocar a culpa em cima dele, porque não teve culpa nenhuma. O Atlético levou um gol porque o Vila soube muito bem encaixar um contra-ataque quando pôde. Teve uma bola, aproveitou essa uma bola e fez o gol. Depois controlou o resto da partida, o Atlético pouca força teve para poder reagir, e aí perde a segunda partida sob o comando do Fábio Matias. Outro jogo clássico que o Atlético perde, mas não faz uma partida necessariamente ruim. Porém, veio o adversário conseguir ser mais efetivo. O Vila venceu, passa o Atlético na tabela, chega a 19 pontos, o Atlético fica com 18 e se recupera. De 6 jogos de derrota, o Vila consegue uma vitória e tira um pouco essa estigma, né, desse momento ruim sob o comando do Luizinho Lopes. E o Atlético, por sua vez, reabilita mais um clube, né? Essa temporada o Atlético tá conseguindo a proeza de reabilitar todo mundo. O time que tá em baixa joga contra o Atlético entrega uma derrota
E é isso aí, né? E agora, vamos lá, né? Uns últimos comentários aqui importantes. Primeiro, não vou criticar a arbitragem nesse jogo. Pode ter tido alguns erros aqui e ali, de marcação de falta, lateral, marcação invertida, enfim, pode ter. Mas não influenciou nada no jogo. Não houve influência pro resultado. Segundo ponto. Eu já critiquei muito aqui nos vídeos as escolhas da direção, as contratações que os diretores do Atlético fizeram, que o clube fez, as chegadas de algumas peças que pra mim não fazem o menor sentido. Agora, se essas peças já chegaram, e eu já critiquei isso, não vou ficar martelando isso de novo. Na hora a gente começar a martelar exatamente a responsabilidade desses jogadores. Tá? A culpa dele estar em campo é da direção? É do técnico que escala? Mas esse cara também precisa demonstrar vontade em campo. E hoje eu assisti um Max 2.0 chamado Talisson. Cara, não dá pra ficar contratando jogador com a característica do Max, que é que corre, não sabe o que fazer com a bola e fica se jogando no chão, implorando para o juiz dar falta. Isso é inadmissível e é insuportável. Se for pra substituir um ponta no segundo tempo, bota o Alejo, bota qualquer um. Chama o Yuri lá da base e bota ele, mas não me bota esse Alisson, que já não era bom no time que ele estava antes, que era o Criciúma. Aqui também não vai ser. A chegada dele é muito questionável e pra mim é uma péssima contratação. Agora, já que já foi contratado, não tem o que fazer, se ele vai jogar, ele que se entregue e jogue bem. E já que ele não consegue, não bota ele em campo. Sabe? Faz alguma coisa, encosta ele num canto e tudo bem, é a segunda partida que ele entra em campo, mas cara, ele já tem histórico no time do Criciúma. Então a gente sabe o que esperar dele. Eu não espero mais do que eu vi no jogo de hoje, que é ele só correr, não saber o que fazer com a bola, não saber o que fazer sem ela também, e quando chega perto de um zagueiro, se joga no chão, tenta cavar uma falta, como o Max fazia. Então, sinceramente, olha, desse tipo de jogador, eu dispenso, tá? Eu não preciso, o Atlético não precisa desse tipo de jogador. Que fique bem claro isso aí. Com relação ao Vila Nova, fico aí feliz por ver a entrada do Ralf. O Ralf entrou novamente, mesmo que no finalzinho do jogo. É um jogador que tá ali no Vila pra ser utilizado, então o técnico não pode abster de colocá-lo em campo. É um jogador que sempre se entrega muito bem quando está em campo também, e vem fazendo e representando muito bem a camisa do Vila. Então, realmente é muito interessante pro torcedor do Vila ver novamente o Ralf em campo. É importante pro momento do Vila, né? Que é um jogador que passa muita confiança pros seus companheiros. Cara, uma derrota que o Atlético, sinceramente, quem não faz leva, é uma máxima do futebol, mas eu também não vou dizer que o time está em péssimo momento, não. O Atlético teve uma derrota que nem era tão inesperada, visto o potencial que o Vila tem quando joga no Oba. Só que o momento do Vila era muito ruim, e esse era um bom motivo para o Atlético buscar de todas as formas uma vitória fora de casa, uma vitória no domínio adversário e manter a boa fase. Porém, principalmente no segundo tempo, o time pecou demais e as substituições, quem entrou, não correspondeu. Mas e aí, o que você achou desse jogo? O que você achou dessa derrota do Atlético, vitória do Vila? O que você achou da apresentação dos times? Mesmo o Vila jogando muito recuado, você gostou da postura do Tigrão? Gostou da forma como o Luizinho organizou o time? E do lado do Dragão, o Atlético com controle da bola, posse de bola, mas não conseguindo criar grandes chances. O que você espera do Dragão? O que você achou desse jogo? Coloca aí nos comentários a sua opinião. A análise desse jogo continua com seu comentário aqui embaixo, beleza? Deixe seu like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Peço que compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outros torcedores também recebam essa análise assim como você. Clica no botão hypar para me ajudar aqui no trabalho, fortalecendo o trabalho do canal e também engajando mais. E peço que se torne membro do canal. A partir de apenas R$ 1,99 você entra no Gader Futebol Clube e tem todos os benefícios, além de ajudar o canal a continuar se mantendo. Beleza? Vou ficando por aqui. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.